E hoje é uma palavra muito determinante. Porque, eu digo determinante porque ela é bem pontual. Que fala sobre José de Arimateia, né? Então, quem entende de José de Arimateia, ele vai entender o que ele fez. E se você não entendeu o que ele fez, eu vou te explicar hoje, para que você possa também ser uma pessoa como José no reino. Porque José, ele foi além do medo, ele foi além das dúvidas, ele foi além do que ele era na sociedade, porque pelo que ele era na sociedade, ele poderia não ter feito nada para Jesus, porque ele participou, né, da acusação para Jesus ali, então, e ele foi contra isso. Então você, aqui mostra também que nós não precisamos ser a favor igual a todos, nós não precisamos ser igual a todos, nós podemos no reino ser diferente, e a gente veio para fazer diferente no reino. Então, se você quer ter orações proféticas sobre sua vida, e muita coisa ainda que Deus vai fazer, porque são muitas coisas que Deus tem ministrado no meu coração, né? Tem um livro que eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, onde esse livro vai trazer sobre como você ter uma identidade em Cristo, e é isso que ele tem buscado em mim, e é isso que eu vou buscar também te ajudar como irmã em Cristo aqui, certo? Mas aqui você vai ter muitas orações proféticas, então a sua vida vai dar uns destravar. Não porque o poder está em mim, mas porque aquele que mora em mim, ele conduz cada live que está aqui. Então pessoas serão curadas, pessoas serão destravadas hoje, né? Então uma vida medíocre que você até teria, né, ou estava tendo, a partir de hoje você não vai ter mais, porque Cristo está te visitando, o Espírito Santo, por onde ele passa, ele muda, ele transforma. Então eu sei que ele vai entrar hoje aí na sua casa e você vai sentir essa presença do Senhor te inundando, te transformando e curando. Não importa se é uma questão física ou se é uma questão espiritual ou emocional, ele vai curar, porque ele pode. Então tenha fé, creia e desfrute dessa presença, porque aqueles que buscam a presença do Senhor, esses vão encontrar verdadeiramente. E eu sou uma prova fiel disso, porque quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais ele se revela para nós. E hoje vai ser sobre Lucas 23, versículo 50. Mas antes eu vou estar orando, certo? Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Ele manda e a gente faz, de acordo com a vontade dele. Vou orar pela vida de vocês. Feche os olhinhos, se entreguem à presença do Senhor. E eu creio que ele vai fazer grandes coisas na tua vida hoje. Amém? Meus irmãos em Cristo. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos e desfrutar da presença do Senhor. Não digita nada agora, não. Vamos só desfrutar da presença. Amém? Pai, aqui estamos, Senhor. E clamamos pela tua presença, Espírito Santo. Como precisamos, Senhor, do teu mover. Como precisamos do teu agir. Como precisamos, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia que nos alcança todos os dias. Que pessoas hoje, eu profetizo em nome de Jesus, que pessoas hoje possam ser curadas, que pessoas hoje possam desfrutar da tua presença, Jesus. Que pessoas hoje possam estar abertas ao teu agir. Pessoas hoje possam ser libertas em nome de Jesus. Que qualquer ação maligna que esteja agindo na vida dessa pessoa possa sair agora em nome de Jesus. Espírito de ansiedade, espírito de angústia, espírito de dúvida, espírito de engano, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Qualquer ação maligna, qualquer espírito que esteja trazendo, Senhor, inquietude, trazendo insônia, meu Deus, possa sair agora em nome de Jesus. Porque através do nome de Jesus, ele tem o poder de transformar, de libertar e de quebrar todas as cadeias que estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus.
Espírito Santo, obrigada pela teu agir, obrigada pela tua ação, obrigada pela tua presença. Obrigada, Jesus, por libertar todos aqueles que precisam ser libertos. Inunda, Senhor, cada ambiente, cada casa, cada quarto. Cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor, que tu possa inundar. Que eles possam ser transformados pela renovação da mente, meu Deus. E que eles possam desfrutar a partir de hoje pela presença do Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que nós, a partir de hoje, possamos ser fiéis ao reino de Deus. Que possamos agir no reino de Deus e fazer aquilo que precisa ser feito. Não com aquilo que a gente não tem, mas com aquilo que a gente tem e que podemos usar em prol do reino. Porque tudo para o Senhor é válido. Tudo para o Senhor é válido. O pouco que você tem é o muito para Deus. E Ele manda dizer isso a alguém agora em nome de Jesus. Não tenha medo. O pouco que você tem é o suficiente para Deus. Deus não pede o que você não tem, Ele pede o que você tem. Porque é através do que você tem que Ele vai te dar muito mais. Porque se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Alguém precisa ouvir isso hoje, transformar a mente. Quanto tempo você tem perdido? Porque você se acha insuficiente. Você é insuficiente, mas com Cristo você consegue ser suficiente. Com Cristo você consegue ter a completude do seu chamado. Não perca mais tempo. José não perdeu tempo quando eles, em nome de Jesus, Santa Presença do Espírito Santo aqui. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. José, ele não perdeu tempo, assim quando ele soube que Jesus morreu, ele foi atrás do corpo de Jesus para poder agir, para poder fazer o que foi chamado para fazer. A gente vai falar sobre isso hoje, a palavra de hoje está muito pontual, gente. Fiquem até o final, porque vocês estão embaixo de um propósito. Então não deixem a live no meio do caminho, em nome de Jesus. Permaneçam, não por mim, mas por Cristo, pelo propósito que está aqui, que vai alcançar a tua vida. Em nome de Jesus. E José, ele se deu o que ele tinha. E assim que quando ele soube que Jesus tinha morrido, ele foi, eu vou agir. Eu vou agir em prol do reino. Ele pode ter pensado isso. Aqui na palavra não mostra isso. Mas ele pode ter pensado isso. Eu vou agir em prol do reino porque eu espero pelo reino. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença, Pai. Eu vou agir em prol do reino. Porque nós estamos aqui por nós. É pelo reino. Ele não estava lá por ele. Era pelo reino. E ele tinha muitas condições financeiras. Ele poderia não ter feito nada. Porque Jesus, muitos não acreditavam quem ele era. Então eu peço hoje, como sua irmã em Cristo, age em prol do reino. É como eu já falei na palavra aqui, quem não acompanhou outras lives não vai conseguir lembrar, mas se você clicar aqui tem um link e no canal tem todas as lives lá e muitos outros vídeos que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas tem uma palavra muito apropriada para isso, que é quando eu falei que nós não podemos ser como almas perambulando pelo mundo. Poxa, agora esqueci o nome do negócio. Mas que possamos ser como espíritos vivificados. Porque quando você é como uma alma perambulando pelo mundo, você só vaga. Você não anda com propósito. Você não anda reluzindo a luz de Cristo. Você anda apagado. Então, a partir de hoje, use
Seja como um espírito vivificado em Cristo, onde por onde você passa, você clareia, porque Ele está em você. Como se fosse... Isso, Mara. Isso. Bem, isso aí, sabe? Mas não é uma múmia, não. É aquele que gosta de comer carne, que fica focado em seguir pessoas. Esqueci o nome. Mas é mais ou menos assim, morto-vivo, uma múmia. Mas não é bem uma múmia, não. Esqueci o nome. Mas se alguém lembrar, me fala. Zumbi! Isso, tem uma palavra que eu falei sobre isso. Acho que foi o último vídeo que eu postei no canal. Que falava sobre... É porque eu não vou conseguir achar aqui, a gente vai perder muito tempo. Mas eu tenho escrito aqui, né? Não é pra você ser como um zumbi, onde você fica focado nos seus próprios interesses. E não porque você ressuscitou, mas porque morto você está espiritualmente. Então foi mais ou menos essa palavra que eu falei nesse dia. E desfruta, ele tá muito, muito na presença do Senhor aquela live. Se você clicar aqui, você vai ver lá no canal. Se inscreva no canal também. Quem está aqui também, compartilha essa live, republica para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam destravar a mente delas. Mas vamos iniciar hoje aqui, que o Senhor tem muita coisa para fazer na vida de vocês e na minha também, em nome de Jesus. Porque eu falo, ao mesmo tempo que eu falo aqui, o Senhor vai ministrando, né? E tem hora que eu fico, meu Deus, tá falando comigo. Lucas 23, gente, 50. Quem quiser acompanhar. Deixa eu só abrir aqui também na LTH, porque é uma linguagem também mais... Melhor também, que eu gosto. Porque minha Bíblia não é LTH, ela é Almeida. Vamos lá, sepultamento de Jesus. Fica até o final, porque vocês vão entender muita coisa aqui. O início é meio explicativo, mas o final eu trago palavras bem pontuais do Espírito Santo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto, e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então, tirou o corpo da cruz e enrolou no lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Era um túmulo novo. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Porque tudo isso tinha que ser feito. José foi tão ágil, né? Tão em prol do reino, porque ele teria que ter feito aquilo naquele dia, porque no sábado não poderia ser feito nada. Então ele foi muito atuante no reino. E assim que Deus nos chama a ser atuante no reino. Não importa o que for para ser feito. O que você for chamado para fazer, faça em prol do reino. Uma frase que eu quero trazer para vocês é: José fez o que poucos fariam, mas muitos falariam. Se todos que estão no reino fizessem metade do que fariam de bom, muitas pessoas seriam salvas. Então, muitas pessoas têm muito a falar. As pessoas falam demais. As pessoas dizem: se fosse eu faria assim. Se fosse eu faria diferente. Se fosse eu faria isso, isso e isso por Jesus. Se as pessoas fizessem metade do que falam, muitas pessoas não estariam perdidas no mundo. Muitas pessoas não estariam perdendo a própria vida. Então, essa é uma das reflexões que Jesus me trouxe ao entender essa palavra dele, ao refletir, porque uma coisa que eu preciso trazer para vocês também é: não leia só a palavra, reflita nela, desfrute nela, se permita e ore para que o Espírito Santo possa se revelar para você.
Gente, pra quem não tá chegando aqui agora, o Senhor fala muito comigo através da escrita. Então, eu escrevo. Aí eu digo que aqui é dose dupla. Eu escrevo, ó, tanto que o Senhor vai falar com a gente hoje. E também falo. Ou seja, é dose dupla. O Senhor fala aqui e fala também através do que eu libero aqui na hora. E eu gosto de ler, eu poderia só ver por cima aqui e falar. Eu gosto de ler porque eu não quero que você perca nenhuma palavra pontual do Senhor. Porque o que eu escrevi aqui, eu sei que tem alguém que precisa ouvir. Então eu não quero resumir. Eu quero que você entenda. E eu quero que o Senhor seja dose dupla aqui, onde Ele vai se revelar na escrita e na minha fala, em nome de Jesus. Certo? Eu tô aqui para ajudar vocês no nome de Cristo. E eu sei que a palavra vai falar com algum de vocês aqui. Mas vamos lá. Aqui é retratado o Filho de Deus sendo humilhado, injustiçado e crucificado. Mas, ao mesmo tempo, presenciamos o amor e a misericórdia de Deus se revelando de forma surpreendente. Pilatos se atenta muito nisso. É um governador romano. E Herodes, governador da Galileia. Eles dois são personagens centrais no julgamento de Jesus. E é engraçado que quando a gente vai, acho que é em Marcos, a gente vê um pouquinho disso. Herodes não viu que Jesus não ia responder, ele viu que Jesus não ia fazer o que ele queria. Ele disse: ok, não serve pra mim. Eu quero só um palco, eu quero só uma palhaçada, que ele não vai me permitir fazer isso. Então eu não quero ele. Mandou pra Pilatos novamente. E ele ficou nessa, indo e vai, indo e vai. E assim tudo aconteceu lá em Pilatos. Jesus era um homem justo. Então você pode ser um homem justo, mas muitas pessoas vão se levantar contra você. Se se levantou contra Jesus, quem é você para não se levantar? É como eu sempre digo aqui, alecrim dourado. Nós não somos alecrins dourados. Nós não somos a última bolacha do pacote. Às vezes até podemos ser, porque a última bolacha do pacote é a que mais é amassada, né? Quando você come já tá só o farelo. Mas ela é sempre requisitada. Glória a Deus! Gente, isso não veio de mim. Glória a Deus! Então não importa quão amassado você vai ser. Deus vai te usar. E as pessoas vão conseguir desfrutar daquilo que Ele é em você. O homem tem coração duro, mas só Cristo pode nos quebrantar. Porque o que você é, por natureza, de nada adianta. Mas o que você é em espírito, você pode ser muito. Em Cristo. Amém? Glória a Deus. Sinta a presença do Senhor aqui. Jesus é um homem justo, mas condenado como criminoso, que veio para cumprir as Escrituras. Então você vai vir na terra para cumprir um chamado. Você pode ser amassado, você pode ser rejeitado, mas você, se aceitar o que Cristo tem para você, você vai cumprir um chamado. Gente, republica essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas. Tem uma setinha aqui, você vai e republica para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que estão perdidas, angustiadas, sem uma resposta. E talvez Deus pode me usar como essa resposta. E Jesus também veio abrir o caminho da salvação. Não há um acaso. Cada detalhe, um propósito será cumprido. No versículo 2, aqui fala: e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então, eles aqui têm acusações distorcidas. Transformam uma questão espiritual em um crime. Políticos que manipularam as palavras de Jesus. Então tem pessoas que vão manipular suas palavras. Tem pessoas que vão agir de forma egoísta, de forma
acusatória. No versículo 22, vai falar: então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Aqui mostra o desprezo e cinismo dos governantes diante da própria verdade. Cristo, ele era a verdade. Cristo, ele era a vida. Mas mesmo assim, eles agiram de forma egoísta, de forma desprezível com o Cristo. Tudo agora nos levará a uma reflexão. Então, algumas reflexões eu quero que você tenha. De exemplo, de fidelidade, ação e coragem. Essas são algumas palavras que vão ser liberadas hoje aqui também, para que você acorde, para que você possa ser um exemplo em Cristo, possa ser fiel a Cristo, fiel ao reino, possa agir, parar de descansar e esperar as coisas caírem do céu. Não vai cair do céu. Deus lhe deu a mão, lhe deu pé, lhe deu perna, lhe deu olho, lhe deu boca, para que você possa agir. E através da sua ação, ele vai transformar. E principalmente a coragem. Quem é do reino precisa ter coragem, porque o inimigo ele vai se levantar, colocando dúvidas, medos e tentando te paralisar. Porque você no reino pode fazer uma destruição no inferno. Amém. No versículo 50 ao 56, né, que é o que eu já falei aqui, mas vou só retratar rapidinho. E eis que um homem por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. E, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia é um membro do Sinédrio, conselho que condenou a Jesus. Ele demonstrou coragem e fé ao pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo em um túmulo novo. Era um túmulo novo. Ó, quão precioso era Jesus ali para ele. Então José, ele demonstrou coragem e fé ao pedir o corpo de Jesus. Então, gente, tenha coragem. Tenha coragem. Não perca mais tempo. Quão precioso é o nosso tempo. Por isso que o inimigo quer que tanto que você perca tempo com coisas fúteis. Tem pessoas que estão aqui 4 horas da manhã, entrando em lives, saindo de lives, e falando palavras que não vai edificar a vida delas, que não vão edificar a vida de ninguém, e continuam na vida medíocre. Como que? Como Mara lembrou, e como o irmão também falou, como zumbis, como múmias, só perambulando sem propósito. Aí acaba perdendo a vida no outro dia, ou nesse próprio dia. Fez o que da vida? Nada. Perdeu tempo entrando em live, saindo em live, falando palavras que não vão edificar a vida dele e principalmente do outro. Então, José demonstrou coragem e fé ao pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo em um túmulo novo. Isso cumpre a profecia. Então, José não só agiu em prol do reino, como ele também participou de uma profecia. Ele ajudou a cumprir uma profecia. Imagina seu nome se tornar um nome importante no cumprimento de uma profecia. Então isso cumpre a profecia de Isaías 53, onde o Messias seria sepultado entre os ricos. Então, aqueles que diziam que Jesus que Jesus era nada, que Jesus era mentiroso, Jesus foi sepultado entre os ricos. Ele foi rejeitado, mas ele foi sepultado da melhor forma possível. José era um homem importante que ansiava, aguardava pelo reino, mas Cristo morreu. E aqui é um ponto principal que eu vou falar lá na frente. Muitos podem perguntar e questionar: você ansiou
tanto pelo reino e Cristo morreu. E agora? Você busca tanto por Cristo e cadê o teu Deus? Tem a palavra que fala sobre isso, né? Cadê o teu Deus? Você tá aí precisando e cadê o teu Deus? Você tá perdendo tempo. Para. Buscando um Deus que não sei, não existe, não vejo. Tá perdendo tempo. Acorda, o tempo tá passando, você tá aí esperando alguém que você não sabe nem se existe. Muitos dizem isso. Mas só quem é filho consegue desfrutar da presença. Nossas atitudes no presente têm muito a dizer sobre os nossas reais expectativas futuras. Então, o que você está fazendo hoje vai dizer aquilo que você acaba nem falando, mas vai acabar dizendo, suas atitudes vai começar a dizer sobre a sua real expectativa do futuro. Seu anseio pelo reino certamente influenciou em sua escolha no presente. Então, você buscar Cristo vai influenciar no seu hoje. Por essa razão, resolveu não se envolver com injustiças. Ele corajosamente pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo, demonstrando amor pelo Filho de Deus. Então, Deus às vezes está pedindo coisa para você fazer e você não faz por medo. E você acaba não demonstrando o amor pela palavra do Senhor. O amor pela voz do Senhor. Em nome de Jesus, Edmilson. José, de forma fiel, proativo, generoso, colocou à disposição os seus bens para poder cuidar de Jesus. E a fidelidade dele se confirma mais ainda, porque Jesus não está vivo. Ele poderia dar o pouco. Ele poderia olhar e dizer, não, Jesus não está vivo, vou dar um pouco aqui para ele. Não está vendo, não está acontecendo nada, ninguém está vendo direito também. Só tem Maria aqui, então eu vou dar um pouco. Eu tenho muito, mas o pouco ali eu vou dar. Vou dar muito não, porque não tá vivo mesmo, morreu, acabou. Ele poderia dizer isso, mas não, ele deu o melhor. Então você tem dado o melhor para Cristo ou você tem dado pouco, tanto faz. E aí eu te pergunto hoje, qual qualidade você tem hoje em prol do reino? Qual qualidade você tem hoje em prol do reino? José foi fiel. José foi corajoso. José agiu. Então, o que você tem feito hoje em prol de Cristo? Você quer tanto ser salvo. E você será, porque não vai ser por obras, né? Pela fé. Mas você está agindo de acordo com a vontade do Senhor e cumprindo o propósito que Ele tem para a tua vida? Ou você está nos seus próprios sonhos, nos seus próprios interesses e vivendo de acordo com a tua própria vontade? Porque enquanto você caminhar no seu próprio caminho, você não vai desfrutar da plenitude de caminhar com Ele e viver uma vida abundante em todas as áreas da vida. Cristo não chamou um filho dele para viver na mediocridade, para viver na escassez, triste, se sentindo incompleto. Deus é completude, é totalidade. Então Ele vai agir na sua vida em todas as áreas. Então eu te pergunto hoje, qual qualidade você tem hoje em prol do reino? Qual a sua qualidade? Você diz assim, eu sou assim, eu ajo em prol do reino, eu sou fiel a Deus. Qual a finalidade que você está tendo também? Você está renunciando àquilo que precisa ser renunciado? Você está vivendo de acordo com a vontade do Senhor? Gente, aqueles que não me seguem, me sigam para que vocês não percam essa live. Amanhã vai ter mais live. Eu tô querendo fazer todos os dias, né? Em nome de Jesus eu vou conseguir. É porque em dezembro foi muito puxado para mim fazer todos os dias. Mas eu quero fazer todos os dias.
Então, para que você não perca essa live, siga, porque você pode me encontrar e pode não encontrar novamente. Então, quando você segue, você já tem a certeza de que você vai ver os vídeos e as lives. E aí, quando eu tava vendo sobre isso, né, me veio a reflexão. José poderia ter ido pedir com medo. Mas, de uma coisa, o Espírito Santo me trouxe a reflexão. José poderia ter ido pedir com medo. Mas, o Espírito Santo me trouxe uma reflexão. Até quem é mau e quer fazer o mal na presença de um filho de Deus, essa pessoa ajuda a completar a obra do reino e para o reino. Não importa o que façam contra a tua vida. Não é sobre elas, é sobre o reino. Então, até aquilo de ruim que elas tentam causar na tua vida, Deus vai usar para ajudar a completar a obra do reino. Jacuna, muito obrigada também por compartilhar, por republicar. Gente, compartilhe e republiquem. E quando você faz isso, você está agindo em prol do reino. Certo? É tudo sobre o reino, nada sobre a gente. Vou ler de novo isso aqui. José poderia ter ido pedir com medo. Até foi pedir com medo. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Até quem é mau e quer fazer o mal na presença de um filho de Deus, essa pessoa ajuda a completar a obra do reino e para o reino. Então as suas atitudes hoje demonstram que você está esperando a incorporação plena do reino. As suas atitudes estão mostrando que você está esperando Cristo voltar. Você está esperando a incorporação plena do reino. Porque nós já estamos vivendo uma parte do reino aqui também. Aqueles que seguem a Cristo desfrutam disso. Da presença do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, do amor de Deus. Então não acha que você está aqui no mundo por nada, para nada, sentindo nada. Não. Você está por nada, para nada e sentindo nada quando você está perdido no mundo. E se você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo, busque, porque você vai encontrar. Só que para isso você precisa de renúncia. Para isso você precisa viver fiel a Deus. Amém, Valnice. É porque eu tô sentindo a presença do Espírito aqui. Nada vem de mim, gente. Nada. Eu estudo a palavra, mas o Senhor também se revela. Então, eu tô aqui disponível. Eu digo, Espírito Santo, que eu diminua e tu cresça. Por isso que eu digo, não percam as lives, não percam. Não por mim. É porque o que Deus deu pra tua vida. Porque, gente, eu poderia estar fazendo coisas totalmente diferentes que eu tô fazendo aqui. Só que eu decidi estar acessível e disponível à palavra do Senhor. Eu escolhi pegar os meus conhecimentos e usar para cumprir a vontade dele. Vou orar por todos vocês, viu, gente? Vocês já estão debaixo de oração aqui. Então o Espírito Santo ele está agindo e a mão do Senhor está entrando em cada celular aqui e alcançando a tua vida e a vida da tua família. Amém? Então creia. Deus está agindo, gente. Já está agindo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai inundar a vida de vocês, a casa de vocês, o corpo de vocês e vai agir em prol aquilo que é melhor para vocês. Quem quer oração, manda seu nome no direct para que eu possa conversar com você na outra rede lá. E eu posso orar pela sua vida. Você entrar no grupo de oração também. Que lá, todos que estão no grupo, eu oro pela vida daquelas pessoas que estão lá. Então você vai estar debaixo de oração. Amém? Então, juntos em Cristo, sempre. Então, as suas atitudes hoje demonstram que você está esperando a incorporação plena do reino. Ou você está indo para a festa, bebidas, baladas, relações com vários. Isso não é esperar pelo reino. Não importa o que falam, pensam ou te critiquem por você pensar e viver para o reino. Porque quem é salvo, marcado e se tornou filho, não se importa com o que falam. Não se importam com o medo.
se importa em servir, agir em prol do reino. Glória a Deus. E a gente republica essa live. Tem pessoas que precisam alcançar essa live em nome de Jesus. E eu só posso fazer o quê? Estar aqui falando a palavra. E que vocês disseminem essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu sei que quem está aqui também, o Senhor é quem também precisa estar. Porque eu orei para que pessoas pontuais estejam aqui. Aí Marcos 15, vai ser interessante essa parte de Marcos, porque ele detalha bem versículo 42. Do 42 ao 47. Deixa eu descer aqui, achar aqui, peraí. Já era, ó como é interessante isso. Já era quase noite quando chegou José, que aqui tá mais detalhado também. Já era quase noite quando José chegou, que era a cidade da Arimateia. Ele era um homem importante, fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem. Obrigada, Walter. Deus te abençoe. José tomou coragem. Ele já não veio com coragem, ele teve a ação de tomar coragem. Então, gente, é isso que tem alguém que precisa tomar coragem aqui. Obrigada aí, Deus te abençoe, meu amado. Todos vocês que estão semeando na minha vida, em nome de Jesus. Então, José tomou coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Obrigada, Val. Tomou coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha acontecido isso. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Cristo. Não servia de mais nada. Então, olha a palavra que o Senhor me deu agora. Aqueles que não estão em prol do reino não vão conseguir desfrutar do que é do reino. Não vão participar do que é do reino. Porque Pilatos não percebeu que ele poderia cuidar do corpo de Cristo ali. Ele poderia ajudar a participar ali. Ele participou, mas de forma negativa. Então, aqueles que são do reino, eles vão conseguir, mesmo com Cristo não estando presente ali, mesmo morto, ele disse: eu vou ajudar. Já Pilatos não. Toma o corpo. É como se fosse algo qualquer. O que é precioso no reino, quem é do mundo não vai conseguir desfrutar. Então não tente convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Você tem que plantar a semente. Mas não tente convencer quem é do mundo a olhar para as coisas do Senhor com uma forma como se fosse um diamante. Eles não vão. Eles não vão conseguir desfrutar da presença. Eles não vão conseguir cuidar do que é de Deus. Eles vão perder aquilo que é mais precioso. Oh, com Deus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. José comprou lençol. Então ele estava totalmente aberto ali. Ele comprou, ele gastou, ele deu o que tinha que dar para poder ajudar Cristo ali, para poder cuidar de Cristo, para poder completar, que ele nem sabia que ia completar, né? A questão da profecia, que ele ia participar da profecia. Mas ele fez, porque o coração dele, ele não foi pelo interesse, porque se ele disse: não, meu nome vai estar ali, ó, ajudando a completar a profecia. Não, ele não pensou nisso, ele foi pelo coração dele. Então, essas atitudes de José mostram quem ele era. Mostra o interesse, o amor dele pelo reino. E o quanto ele ansiava por esse reino. José comprou um lenço de linho. Imagina quanto caro deve ter sido aquilo naquela época. Tirou o corpo da cruz. Olha o trabalho que ele teve
Deus tá mandando você acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pra orar, pra jejuar, e você não quer. E José teve o quê? A ação de comprar, de tirar o peso de um corpo. Ele não teve a desculpa de não, tô cansado. Vou descansar e amanhã... Vixe, amanhã eu não posso, porque amanhã é sábado. No domingo, talvez eu ache o corpo dele lá, pegue e guarde. Um tanto faz. Amém. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença, Jesus. Então José comprou um lençol de linho, tirou o corpo e enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo no túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra. Ou seja, ele ainda rolou, ou a força de você rolar uma pedra. A força que ele deve ter colocado. O quão cansado ele deve ter ficado de ir atrás de Pilatos, conversar com Pilatos, convencer Pilatos, pegar o corpo, guardar, comprar o linho, comprar o lençol. Ó, tanto de coisa. Se fosse uma pessoa qualquer, ou até você, aí cansado, não vou entrar nesse propósito com Isa, não. 4h40 da manhã, tô dormindo, tô cansado. Então não vou. Obrigada, Espírito Santo. Tô bem aqui. Jejum. 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer. Não vou. Não consigo, eu passo mal. Gente, eu tava falando isso com uma pessoa hoje. A pessoa disse assim, ah, mas ficar 1 dia sem comer. Eu digo, jejum não é sobre tempo. Jejum é sobre obediência. Eu fui... Já tem outras coisas também que aconteceu comigo nessa questão de jejum. Em vez de eu ficar 1 dia fazendo jejum, foi o que? 8 horas, 10 horas, e o Senhor agiu na minha vida. Uma vez foi a libertação que eu tive. O Senhor, 9 horas da manhã, o Senhor falou assim, faz um jejum. Eu falei, Deus, jejum 9 horas da manhã, eu vou pra igreja 7 horas. Não vai dar 1 dia, não vai dar um tempo alto. A gente pensa em tempo alto, né? Não vai dar um tempo alto de jejum. Não vai ser aquela entrega, mas não é sobre obediência, é sobre rendição. Eu fiz o jejum 9 horas, quando às 7 horas da noite passei por um processo de libertação na igreja. Eu fui batizada pelo Espírito, falei línguas, e deve ter o quê? Uns 4, 5 dias. E o Senhor me levou a fazer jejum 6h30 da noite. Eu disse, Deus, eu ia pra igreja. Então eu pensei que algo ia acontecer na igreja. Fiz o jejum. Eu relutei, digo, poxa, 6h30 eu vou pra igreja na estante, vou chegar em casa 9 horas, vai ser pouco tempo de quebra de jejum. E assim eu fiz. E umas 8h30, eu acho, quando eu comecei a orar ao Senhor, falar, eu ia entregar o jejum, né, pra 9 horas eu ia entregar o jejum ali. E quando eu fui ver o culto online, que eu acabei não indo pra igreja, porque eu pensei que não ia ter culto, então Deus ele age como tem que agir. Quando eu tava assistindo o culto em casa, uma unção me tomou dentro de casa. E eu falei línguas. E é uma unção inexplicável. Seu corpo só sente. E a língua, ela embola. E você começa a falar. Tem gente que diz assim, vem na minha cabeça as palavras. Não vem. Pode ser cada um sua, né? Como Deus ministra em cada um. Mas comigo não foi assim. Comigo foi só a unção, a língua embolou e começou a falar em línguas. Então não veio palavras para me falar. Então assim, o que eu quero que vocês entendam jejum não é sobre tempo. Então se você fazer um jejum de 1 dia, 3 dias, 4 dias, 21 dias que tem também, tem de 40 dias que foi o que Jesus fez. É bom? Mas não é sobre tempo. Se o Espírito Santo te guiar, faz um jejum de 2 horas. Faça, ele vai agir. Amém? Aqui, já tá compartilhando aqui. Aí Marcos, né, 15, vai dizer sobre a descrição do sepultamento de Jesus no final da sexta-feira, destacando a coragem de José. Um membro respeitado. Olha o José, um membro, imagina, uma pessoa rica, chega lá, empurra túmulo, ajusta túmulo. Se fosse uma pessoa qualquer, dizer, não, eu, rico, vou gastar meu tempo, meu corpo, minha roupa, empurrando pedra, botando pedra. Eu não vou não. E aí ele preparou o cenário para a ressurreição e participou do cumprimento da profecia.
Calma aí que Deus tem mais aqui pra falar. É porque eu não consegui... Olha, gente, o tanto que Deus fala comigo. Olha o tamanho do papel. Eu ia passar limpo, só que não dá tempo. Mas eu não podia mais jogar pra frente essa live, porque essa live tinha pra acontecer há muito tempo. O inimigo tava agindo em prol disso, pra que não acontecesse, né? Só que eu disse, não, eu vou sem passar limpo aqui mesmo. Passei ali por uma parte e a outra parte não acabei não passando limpo. Aí aqui vai falar. José de Arimateia, naquele momento, pode ser um exemplo para nós. Imagina Jesus morto, o que muitos poderiam pensar. O que você poderia pensar? Vendo uma pessoa lá, você ia dizer, ok, não vou fazer mais nada. Então Jesus morreu, acabou. Não precisamos mais fazer nada. Mas pelo contrário, José viu ali uma oportunidade. O que você tem feito com as oportunidades que Cristo tem te dado? Muitas vezes você não está vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer porque você não está abraçando as oportunidades. Então José viu uma oportunidade para servir no reino. Mesmo Jesus morto, ele trabalhou em prol do reino. José, ele ultrapassou o medo. O que você tem feito diante do medo? José estava sozinho. Poderia ter dúvida, poderia ter medo ali. Mas o que ele fez? Ele agiu. Você, diante do medo, o que tem feito? Agiu como José? Ou se escondeu como os discípulos? Os discípulos passaram um tempo escondido, com medo. Mas José, com a ação dele e a coragem dele, ele conseguiu participar de um momento crucial. Então, aqueles que não deixam o medo vai vir, mas aqueles que não deixam o medo tomar conta, esses vão conseguir participar de uma grande obra. Deixa eu trocar aqui, ó. Glória a Deus, Marcelo. Glória a Deus. Deus é lindo. Santo, santo é o nome dele. Em nome de Jesus, o Espírito Santo se faz presente aqui. Toca os corações, quebranta os corações. Em nome de Jesus. José, olha, presta atenção nisso aqui. José não viveu escondido dentro das suas lamentações. O quanto você tem se lamentado? Quanto tempo você tem perdido em suas lamentações? José, ele poderia. E sim, se lamentar. Poxa, Jesus morreu. Poxa, e agora? Mas, ao contrário disso, ele agiu. Então, José não só deixou o medo, ele também deixou as lamentações. Ele fez o que era necessário e cumpriu o que sentiu do seu chamado. Isso aqui foi forte pra mim, viu? Gente, porque eu escrevo, eu falo e eu sinto também. Porque é o Senhor ministrando cada palavra. Então, me toca. Eu vou repetir isso aqui pra você olhar pra sua vida. José de Arimateia não viveu escondido dentro das suas lamentações. Ele fez o que era necessário e cumpriu o que sentiu em seu espírito do seu chamado. Muitas vezes você pode não ouvir a voz de Deus. Ah, eu não ouço Deus. Não ouço uma voz audível. Mas quando você tem aliança com Deus, está ligado em espírito, está afirmado na palavra dele, o que você sente no seu espírito vai testificar. E aí você vai seguir de acordo ao seu chamado, Ele comprou um lençol de linho
retirou o corpo, envolveu no lençol, sepultou com dignidade. Não foi de qualquer jeito. Foi o jeito que Jesus merecia, com dignidade. Quando você age em prol do reino, você participa de um cumprimento de profecias, onde, na profecia de Isaías, o Messias seria sepultado com os ricos. Entenda, servir ao reino não é um compromisso pontual, mas contínuo. Não depende de circunstâncias, mas favoráveis e plenas. Servir ao reino não é um compromisso pontual. Vou ajudar aqui, vou ajudar isso aqui na live dela, vou compartilhar, vou curtir, ponto. Não é só isso, é contínuo. O que você faz em prol do reino? O que você faz pelo seu irmão em Cristo também? Porque nós estamos aqui para um ajudar o outro. Eu estou aqui abdicando do meu sono, abdicando do meu tempo, para agir em prol do reino, para agir ajudando e salvando pessoas. E isso não é sobre mim, é o que Cristo ministra em mim. Então, o que é que Cristo tem ministrado em você? O que é que você tem feito em prol a Deus? Porque o que eu faço não é em prol especificamente a você ou que a mim, mas o que Deus quer que eu faça em prol aos filhos dele. Então não seja egoísta em suas atitudes, porque isso só demonstra quem você é e não quem Cristo é ou que o outro é. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui, viu? Aqui são palavras, como eu digo, são palavras pontuais e tem hora que é lapada. Servir ao reino não depende de circunstâncias favoráveis, plenas e essencial, limitado. Mas é em um meio desfavorável, adverso e no todo, na completude, que devemos agir. Não, eu vou esperar parar de chover para mim ir na casa da irmã orar por ela. Não, eu vou esperar eu dormir mais cedo. Isso aí tá falando comigo também, gente. Eu tava esperando conseguir dormir mais cedo pra me conseguir fazer a live, senão eu ia ficar morrendo de sono. E Deus tá falando comigo aqui, ó, para também pra mim. Eu vou esperar eu dormir cedo pra mim fazer as lives. Não é um momento pontual. Não é no momento ideal. É na adversidade. É na dificuldade. É continuar, perseverar. É sobre ter esperança. E se você não tem tido esperança, clame ao Espírito Santo que Ele te dá. Porque a fé não vem de nós, a fé vem dEle. Nada de bom vem em nós, mas vem dEle. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui pegou. Até pra mim. Servir ao reino não depende das circunstâncias favoráveis, plenas e essencial limitado. Porque o essencial às vezes acaba sendo muito limitado ali. Nós temos que fazer algumas coisas que são essenciais. A essencial, eu leio a Bíblia. É essencial, mas o essencial também pode se tornar muito limitado. Então, trabalhar em prol a Deus, viver em prol a Deus e agir em prol do reino é servir no meio do desfavorável, é agir no meio do desfavorável, do adverso e agir no todo, na completude do que devemos fazer. Servir ao reino é baseado em princípios e obediências, não na facilidade das circunstâncias. Aí eu botei aqui, me deixa triste ver as pessoas que se dizem cristãs e tentam moldar o reino, moldar as palavras do Senhor aos seus próprios interesses. São essas mesmas pessoas que não agem em prol do reino, vivem uma vida promíscua entre festas, noitadas, bebidas, relações.
Elas estão perdidas em seus próprios interesses, sem viver a plenitude de caminhar com Cristo e o mover do Espírito. Então, essas pessoas não caminham em prol na plenitude do que Cristo traz para aqueles que o buscam verdadeiramente, porque quem busca Cristo vai viver plenamente e não vai sentir o mover do Espírito, que é bom demais, gente. É uma paz, é uma alegria. Tem hora que eu tô risada aqui que não vem nem de mim, vem de Deus. Porque eu sinto a presença. E se você não tem sentido a presença, veja onde você tá errando. No reino, não é viver como se acha que deve viver, mas ir na contramão do mundo e da sua lógica. O mundo busca a lógica, então por isso que elas nunca vão entender o mover do Espírito. Tem pessoas que dizem, falar em línguas é loucura. Esse mover todo do Espírito aí, esse reavivamento é loucura. As pessoas buscam uma lógica que no mundo espiritual não tem como. Se você for para a lógica, você não desfruta da palavra do Senhor. Se você for para a lógica, você não vive o mover do Espírito. Porque você sente, você vive e sente ali. A ordem é servir e continuar nos caminhos, mesmo quando o cenário é adverso. Nenhum cristão deve ser alegre apenas por circunstâncias favoráveis, mas da certeza do reino. Se sua alegria está sendo moldada e firmada em circunstâncias que são favoráveis, sua alegria é frágil. Sua alegria é limitada. Porque quem é cristão, quem é filho de Deus, a alegria dele vai estar na certeza do reino. Porque quando você foca em Cristo, gente, tudo vai ser completado. Nada vai faltar. Servir, agir com o que se tem e não com o que você espera ter. Você vai servir, agir, fazer o que tem que ser feito com o que se tem e não com o que você espera ter. Quando eu tiver uma Bíblia nova, eu leio, eu faço devocional. Quando eu tiver um celular, eu faço live. Um celular bom, eu faço live. O pouco com Deus é muito. Em Provérbios 15, versículo 16, vai dizer sobre isso. Ter ordem, decência, serviço fiel em prol reino é uma resposta ao chamado, mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável, confuso e incompleto. Ter ordem, decência, ter o serviço fiel em prol do reino é uma resposta ao chamado, mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável, confuso e incompleto. José sabia e acreditou que a colheita seria pontual, no tempo certo e abundante, por a terra ser fértil. Ele estava cuidando da terra, ele estava cuidando do seu coração, ele estava esperando pelo reino. Então ele estava cuidando daquilo que ele ia jogar a semente na hora certa, ele ia colher na hora certa. E olha o que o Senhor ministrou no meu coração. Todo plantio precisa de uma semente. Você quer colher. Vem cá ver se explode. Você quer colher. Mas você não usa a semente que tem pra jogar na terra fértil. Porque se a terra tá seca, não vai adiantar. Eu vou ler isso aqui de novo, gente. José sabia e acreditou que a colheita seria pontual, no tempo certo e abundante, por a terra ser fértil. Todo plantio precisa de uma semente. Quem sabe o que planta, desfruta do que colhe. Eu botei nem só isso, botei assim: quem sabe o que planta, desfruta plenamente o que colhe. Porque você sabe o tempo de plantar, o tempo que irá esperar e o tempo e a hora certa de colher. Quando você sabe a semente que você está utilizando, o fruto que você vai buscar, desfrutar, comer ali, você consegue saber o que plantar, a hora que plantar, o tempo que vai colher, a hora certa de colher. Porque se você colher na hora errada, vai estar verde, vai estar muito... Como é que diz?
A palavra hoje tá fugindo da minha mente. Mas enfim, vocês entenderam. Então você precisa ter a semente e saber qual é a semente que você tá tendo. É uma semente boa? É uma semente ruim? E isso não é sobre semente. Não é só sobre semente. Ninguém planta esperando a semente, mas sim o saborear do fruto. Você não planta esperando a semente. Você planta esperando o que você vai colher. Então não é só isso. De você desfrutar, de você esperar o tempo, de você colher, de você... Não é só sobre isso. Não é só sobre semente. Mas sim sobre o saborear do fruto. Forte, né? Me pegou também. Caminhar com Deus é como saber a semente que planta e o fruto que colhe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, gente. Pega isso na vida de vocês. Há tempo para todas as coisas. Caminhar com Deus é saber a semente que planta e o fruto que vai colher. Quem tá no mundo fica tão focado nos seus próprios interesses que não sabe nem o que planta nem o que colhe. Vai só sendo levado e conduzido. É o Espírito Santo, glorificado seja o nome dele em todo o tempo. Caminhar com Deus é como saber a semente que planta e o fruto que colhe. E o tempo da colheita. Se José de Arimateia serviu o nome do Senhor e entrou para a história, hoje podemos falar desse homem porque serviu ao reino, agindo ali na sepultura, botando Cristo ali na sepultura. Nada impede de você também servir. A colheita dele foi rápida, a sua também poderá ser. E aqui a gente finaliza a parte da palavra, a gente vai, botar música, orar e deixar Deus ministrar mais ainda. Mas quando você colhe de acordo com a vontade do Senhor, a colheita vai ser rápida. Não vai demorar. Muitas vezes, Denise, eu tenho muito tempo fazendo isso e isso nada dá certo. Talvez porque você não está plantando da forma certa. Você não está com a semente certa. Você está plantando botando uma semente, esperando o tempo dessa semente, sendo que em vez de você está plantando, achando que é uma maçã, mas é uma manga. Isso, mas a semente da maçã e a semente da manga é muito diferente, mas quem está cego espiritualmente não consegue enxergar. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Gente, que palavra. Que palavra. Então você precisa tirar essa venda espiritual, ter discernimento. Amém? Glória a Deus. Deus é lindo, o Espírito Santo se faz presente em todo o tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Deus é lindo. Vou orar, gente, como eu sempre oro aqui. E vou botar a música também, certo? Deus abençoe a vida de vocês. Então hoje eu peço a presença do Espírito Santo, agradecer, Senhor, pelo teu agir, que possa liberar cura, Senhor, para a vida daquelas pessoas que precisam de cura em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela tua presença, que tua graça e tua misericórdia possam nos alcançar, que tu possa nos dar o discernimento espiritual que precisamos. Em nome de Jesus. Nós clamamos pela tua presença. Nós clamamos pelo teu agir. Nós clamamos, Senhor,
Em nome de Jesus. E como eu sempre falo aqui, que o Senhor te abençoe. Eu sempre oro pela vida de cada um que está debaixo desse propósito, em nome de Jesus. E oro pela sua vida, em nome de Jesus. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Que a graça do Senhor te alcance e que você desfrute da presença do Espírito Santo de Deus. Que os anjos do Senhor te protejam. Que os anjos do Senhor te guarde, te livre de todo mal. E que a presença do Espírito Santo te inunde todos os dias. Que o Senhor te abençoe, mas não apenas isso, que Ele também te proteja, para que você não perca as bênçãos do Senhor escorrendo entre os seus dedos. E um beijo no coração daqueles que precisam ir trabalhar. Amém, Clay. Aí vai espirrar. Ai. Amém, Clay. Clay. Depois que eu entendi isso, eu vi que nada é por acaso na nossa vida. Tudo tem um propósito. É como eu falei na palavra hoje aqui. Tudo que aconteceu, o sepultamento de Jesus, o que Jesus passou na terra. Eu quero espirrar de novo. Nada é por acaso. Tudo ali tem um propósito. Então, na sua vida, entenda que nada vai ser por acaso. E quando você entender isso, você vai conseguir desfrutar e ter renovação da mente. Você vai conseguir enxergar as coisas que têm acontecido na sua vida e dizer: eu preciso mudar nisso. Eu preciso ajustar isso. Eu preciso mudar a rota. Eu preciso ajustar a rota. Eu preciso tampar os buracos da rota. Eu preciso ter a ação. Eu preciso ter a fidelidade. Eu preciso ser mais fiel a Deus. Então, quando você entende que nada é por acaso e que você começa a olhar para as coisas que estão acontecendo e buscar a renovação da mente no canal, se você clicar aqui tem um link, e se inscreva lá no canal, lá tem muita palavra pontual, vai ter sobre renovação da mente. Então, quando você está em Cristo, você precisa buscar a renovação da sua mente para que você consiga desfrutar do que Ele tem para te dar. Porque se você não renovar sua mente, você não consegue desfrutar, e aí você vai perder. É como eu sempre digo, tudo que a gente não cuida, a gente perde. Então que você cuide daquilo que Deus tem te dado. Que você fique atento ao falar dele. Tem pessoas que entraram aqui, sabe, começou com 80 pessoas e foi diminuindo. Porque elas não conseguiam, a palavra poderia não ser para elas, mas muitos acabaram perdendo a bênção. Porque prefere assistir uma live de... Não tô julgando, gente, mas é questão de você saber o que você quer pra você. Eu vou assistir alguém que vai edificar o meu espírito, que vai me ajudar a caminhar e a mudar a rota, ou vou assistir alguém que vai só me entreter e perder tempo? Entende? Tudo bem as pessoas assistirem o que quer assistir, mas eu faço isso na minha vida. Eu só assisto aquilo que vai edificar o meu espírito. E o Senhor tem me levado a fazer isso também. Então, tudo é por um propósito. Tem pessoas que tinham propósito, Deus mandou, assista essa live. A pessoa dizer, assistir, no início nunca tem nada demais, mas quando começa ao final, o Senhor vai falando ainda mais, né? Então, assistir, não me entreteu, vou sair. Mas essa oração é embaixo de muita... Essa live é embaixo de muita oração. Então, quem tá aqui é porque realmente precisava ouvir. E eu sei que vai virar uma chave. Já virou uma chave. Agora basta você saber o que você vai fazer com o que você ouviu. Porque não adianta você ouvir e não fazer nada. Você precisa ouvir e fazer, agir. José, a todo momento, ele agiu aqui. Você não viu um momento que José não agiu. José agiu esperando o reino. Isso é uma ação. Por mais que você esperou, mas é uma ação. Eu fiz a ação de esperar. A ação de orar. A ação de ler a palavra, a ação de entender sobre Jesus. Ele não esperou sentado. Ele deve ter esperado buscando entender sobre Jesus ali. Porque, é como eu falei esses dias na outra live que eu fiz aqui. O esperar em Cristo não é você sentar e cair do céu. É você esperar espiritualmente e agir naturalmente. Usar sua mão,
usar sua boca, seus olhos, seus ouvidos, suas pernas, para você buscar aquilo que vai edificar o seu espírito, o que vai ajudar você a alcançar o que Deus tem para você. Então as pessoas se confundem muito nisso. Vou esperar em Deus. Sentei, esperei, nada aconteceu. Não é sobre isso. Vou botar uma música para vocês. Amém? Intencionalidade. Gente, coloque na última foto. E eu vou mandar um versículo para todos que colocarem lá. Uma palavra ou uma frase que essa live trouxe para tua vida hoje. O que trouxe de reflexão para você? Uma palavra ou uma frase. E aqueles que colocarem na última foto ou no último post, eu vou mandar um versículo para você e dizer uma palavra do Senhor para você, que eu senti no meu coração. Eu vou orar pela vida de vocês e vou falar o que eu senti no meu coração de te mandar. Amém? Então, mandem acolhimento. Glória a Deus. Intencionalidade e acolhimento também foi... Pra mim, também essa intencionalidade também falou muito comigo. Não vou falar o que Deus falou comigo hoje, não. Depois que vocês postarem lá, eu falo. No final da live aqui, eu falo o que eu senti também. Quem falou comigo? Vou botar uma música aqui. Quem falou comigo também? Muito! Somente na parte de esperar o momento certo para agir. Age como dá, como consegue. Mas com decência e com ordem. Olha essa música aqui pra alguém, ó. Escute essa música aqui pra alguém, ó. Gente, republica essa live, mais pessoas possam ser alcançadas. A palavra do Senhor fala: honre a quem merece honra. Então, honre minha vida em nome de Jesus. Sabe o valor de acreditar. Ó, dá pausa aqui, cadê? José fez isso. José acreditou quando ninguém acreditava. Ó, essa música é pra alguém. Desfrute dessa música. Derrubar um gigante. Nada é para mim. Tudo é para Deus e para o nosso próximo. Então a gente não tá. Eu não estou aqui em prol a mim, mas em prol a ajudar aqueles que precisam de ajuda e cumprir o que Deus quer que eu cumpra. Quando a gente anda no mundo de acordo com a vontade do Senhor, a gente tem que andar em prol a nosso próximo. Não se abdicar, vou fazer algo ruim pra mim para que o outro possa... Não. Eu vou fazer algo que não vai afetar a minha integridade, mas vou ajudar o outro. Se eu posso ajudar de tal forma, eu ajudo de tal forma. Se eu posso ajudar de outra forma, eu ajudo de outra forma. E assim eu vou cumprindo com o que o reino quer que eu cumpra. Amém, Ed, amém. Glorificado seja o nome do Senhor, meu amado. Tudo é pra glória dele. Deus é fiel pra cumprir, ó. A fidelidade de Deus é pros filhos dele. Entendam uma coisa, as pessoas acham que tá no mundo fazendo e acontecendo, Deus vai ser fiel. Deus é misericordioso, até acaba fazendo. Mas aqueles que são filhos desfrutam. Aqueles que são filhos desfrutam. Olha que palavra pontual. Gente, bota essa frase lá em nome de Jesus. Na última foto. Quem é filho desfruta. Essa palavra aí me pegou muito. Essa foi uma frase dessa live. Aqueles que são do reino desfrutam. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Deixa eu ler uma frase pra vocês. Ouve essa música, gente. Ouve essa música. É tempo novo, a obra não pode. A obra não pode parar. Deus fala, gente. Deus fala. Meu Deus, mais uma música. Seasons antigas. Quer acender o fogo novamente? Senhor quer te avivar hoje. Não perca essa oportunidade. Nós não sabemos do amanhã. Você só tem esse segundo, porque nem um segundo depois a gente sabe. Então o tempo, o momento é agora de aceitar Cristo como o único e Salvador. Atos, capítulo 1, versículo 8.
Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. O quinto livro do Novo Testamento, de Atos do Apóstolo, registra o começo da igreja cristã, sob a liderança das pessoas que Jesus designara. Alguns estudiosos sugeriram que este livro também poderia chamar Atos do Espírito Santo, porque o poder do Espírito supriu os apóstolos com coragem diante de todas as dificuldades. Pouco antes de ser elevado ao céu, Jesus disse aos seus escolhidos: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Gente, a palavra de todas, as músicas e a palavra, tudo tá testificando. Aqui eu só fiz abrir e apareceu isso aqui. Com essas palavras, terminou um capítulo da história da obra de Deus na terra e começou um novo. Somos parte dessa história ainda sendo escrita. O livro de Atos descreve o fiel testemunho de Pedro, João, Barnabé, Paulo, Dorcas, Lídia e muitos outros dos primeiros tempos da igreja. Essas pessoas comuns dependiam de Deus para lhe dar força ao pregar a palavra e demonstrarem o seu amor. Então a força que você está tanto buscando não vem de você, vem de Deus. Então não tente fazer as coisas de acordo com a sua própria força, mas de acordo com a força que o Espírito Santo tem te dado. Essa história continua por meio de nós. Ao confiarmos em Deus e obedecermos sua direção para proclamar Jesus e torná-los conhecido, Ele escreve por meio de nós novas páginas em sua história de redenção. A palavra de hoje também, a gente, foi muito sobre agir. E Deus falou muito comigo também hoje sobre isso aí. Me sonou muito no meu coração. José agiu, os discípulos agiram. Então, Atos vai trazer sobre essa também ação, esse mover do Espírito, essa ação da busca por Deus. Tô querendo espirrar. As pessoas reconhecem histórias verdadeiras de fé quando as veem. Vai espirrar. Eita, do nada. A gente querendo atacar. Só vem na hora errada. As pessoas reconhecem histórias verdadeiras de fé quando as veem. Então que você tenha fé para levar o nome do Senhor e para as pessoas poderem desfrutar da presença do Senhor através da sua vida. Porque nós somos canais de bênçãos. Nós estamos aqui na terra para ser usado pelo Senhor. Então que você se permita ser usado por Ele. E que as pessoas possam olhar para você e ver a presença do Senhor. Eita, do nada, gente. Misericórdia. Vou botar mais uma música. E a gente já finaliza a live. E cheguei em uma conclusão. E eu que já me vi perdido, eu te devo tudo. Em nome de Jesus, quem precisa de cura, o Senhor está liberando agora. Em nome de Jesus. Cura o seu coração. E aqueles que vão desfrutar disso vão sentir o queimar do coração. Porque o Senhor vai estar agindo. O Espírito Santo vai estar agindo. O Espírito Santo vai estar agindo agora no seu coração, tirando todas as emoções que estão atrapalhando o agir de Deus, que estão trazendo o seu coração ficando como pedra. Mas a partir de agora, seu coração vai ser como carne, acessível ao Espírito, liberto de todas as emoções que não faz parte da presença do Senhor. O Espírito Santo vai estar te visitando em nome de Jesus, tirando toda dor, toda dúvida, toda angústia emocional em nome de Jesus. Todas as questões emocionais de tristeza, dúvida, angústia, raiva, sentimentos contrários ao Senhor, Ele vai estar visitando agora e tirando tudo. Seu espírito vai ser inundado com a paz, com alegria, com a plenitude que você nunca sentiu. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu agir. Obrigada por tocar cada alma, Senhor, cada coração. E transformar, Senhor. Que corações possam queimar na tua presença. Em nome de Jesus. Que o brilho de Cristo possa inundar cada coração.
cada alma, cada corpo. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aqui é a comunidade de pessoas onde um ora pelo outro. Então, todos que estão aqui, gente, orem um pelo outro. Se eu orar por cada um aqui, cada um orar pelo outro, vai ter uma corrente de oração que vai inundar todos vocês. Sabe por quê? Você acha que a oração é só para você. Mas quando você intercede pelo outro, o Senhor derrama muito mais sobre você. Porque, gente, Cristo veio aqui para servir. Se você não faz o mínimo que Jesus fez, o que é que você vai desfrutar? As pessoas são muito egoístas. Por isso que elas não conseguem desfrutar. Gente, eu só consegui sentir a presença do Espírito Santo quando ele amassou todo o meu ego. Quando ele amassou tudo que eu tinha de ruim. Meu gênio é forte. Meu gênio é forte. Eu nunca fui de casal a ninguém, mas não piso no meu carro, porque senão você também vai receber. E Deus me amassou. Então, se você acha que caminhar com Cristo é viver sentando no pudim, você está enganado. Você vai desfrutar do doce de caminhar com Ele, do fruto doce, do pudim doce. Mas vai ter momentos que você vai ter que pisar sobre as pedras. Mas essas pedras que você vai pisar vai ser para construir o castelo que Deus tem para você. Glória a Deus. Então não ache que cada pedra que você tem aí, do ego, do gênio forte, você vai usar essas pedras para jogar no outro. Não. Essas pedras... Ó, gente, eu digo, não perca essas lives. Em nome de Jesus, Deus está até falando comigo. Essas pedras não serão para usar contra o outro. Vai ser para usar no reino, para construir o castelo, para construir a obra que Deus está fazendo, para complementar a obra. Nós somos... Por que o mundo está tão perdido? Porque as pessoas não entendem isso. Nós estamos aqui como irmãos em Cristo. Eu ajudo você, você me ajuda, um ajuda o outro, e vai todo mundo construindo a obra. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Gente, eu digo isso para que vocês entrem na cabeça de vocês. Eu já ajudo. Eu já semeio na vida do outro. Eu já ajudo aquele que... Eu compro uma coisa pro outro. Eu oro pela vida do outro. Então, se imagina se cada um, quem fosse bilionário, pegasse 1.000, 2.000, não sei, e comprasse coisas, ajudasse o outro, sem pensar, sabe? Sem aquela mesquinhez. Ia fazer a obra. E cada um ia ajudar o outro. Ia complementar. Ia cumprir o propósito. Então, quando a gente tem essa noção de que a gente tá aqui para servir ao outro, para servir ao reino, e fazer um pouquinho do que Cristo fez, não vai faltar para ninguém. Que palavra pontual e forte. Amém. Que palavra, viu? Que palavra. Glorificado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Todo o tempo Ele é bom. Deus só tá testificando tudo aqui, viu? Escuta, nada é por acaso. Eu faço tudo, pois eu preciso ouvir. Dá a resposta que essas pessoas precisam, Deus, em nome de Jesus. Clame a presença do Senhor em nome de Jesus. Clame que Ele está aqui. Clama. Deus quer te encontrar. Clame, gente. Santo, santo, santo é o nome dele. Santo, santo, santo. Eu sinto que eu preciso. Oh, Deus. Tua presença é tão linda, Senhor.
possam sentir, Senhor, que eles possam quebrantar o coração deles, Pai, em nome de Jesus. Isso, Senhor, neste momento imundo, Espírito Santo. Quebrando os corações, Senhor. Que o Senhor possa te inundar, que o Senhor possa se fazer presente na tua vida, que você sinta a presença dele em nome de Jesus, porque ele está aqui, acessível a cada um de vocês. Preze a presença dele. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor, toca o coração deles, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Cura, Senhor. Cura aqueles que precisam ser curados, em nome de Jesus. Quebrando os corações deles, Senhor. Tira a vida espiritual dos olhos deles, Senhor. Para que eles possam ver, Senhor, o teu agir. Para que eles possam ser acessíveis, Senhor, à tua presença. Porque só aqueles que se quebrantam diante da presença do Senhor que vão sentir. Que possamos estar cada dia mais satisfeitos na presença dele. Oh, Espírito Santo, eu sinto a tua presença, que tu possa agora inundar cada um que está aqui, Senhor. Eu peço cura, Senhor, eu peço libertação, Senhor, sobre as vidas daqueles que estão cativos, Senhor. Liberta em nome de Jesus aqueles que estão cativos, liberta, Espírito Santo, liberta. Em nome de Jesus, toda ação maligna que está acontecendo sobre a tua vida vai sair agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é completo. Obrigado pela tua completude, Senhor. Obrigado pela libertação completa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito da angústia, espírito da tristeza, espíritos malignos que ainda estão tentando te confundir, saiam agora em nome de Jesus. Você está sendo liberto agora em nome de Jesus. E a renovação da mente vai entrar na tua vida. Sua mente vai ser renovada. Sua mente vai ser transformada. E você vai viver a plenitude de caminhar com Cristo e a completude da sua palavra na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqueles que estão acessíveis, esses vão desfrutar de tudo que eu estou falando. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Espírito Santo. Santo, 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 santo. Obrigada, Jesus, obrigada. E eu já ia finalizar a live. Eu ia finalizar e assim o Senhor não permitiu. Glorificar o nome dele. Ai, Senhor, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Tudo é para a tua obra, Senhor. Tudo é por ti, para ti, Senhor. Tudo é por ti e para ti, Senhor, que vocês possam ser como José, fiel, ativo, ágil, ousado, que o medo não te paralise, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Você não vai sair dessa live o mesmo. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai sair o mesmo. Todos os dias que você sair dessa live, ao entrar e ao desfrutar e ao sair dessa live, você não vai ser mais o mesmo. Vai ter a renovação da mente, vai ter a transformação da mente, vai ter a completude de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o quanto o Senhor está falando hoje. Não ter mais medo. Termos a renovação da mente. Não deixar a chama apagar. Olha quantas palavras. Eu vou botar tudo isso lá na foto também. Então eu vou escrever na foto. Eu vou ficar sem o nome do Senhor. Gente, eu já ia acabar. O Senhor me tomou aqui. Glorificar seja o nome dele todo o tempo. Obrigada pela presença de vocês. Que Deus possa agir na vida de cada um de vocês. Obrigada por agir também, de certa forma, no meu ministério, porque isso aqui é um ministério. Isso aqui não é nada meu, é do Senhor. Então, é sobre o Senhor.
aqueles que curtiram, aqueles que compartilharam, aqueles que mandaram presente, aqueles que estão orando por mim. Isso é uma ajuda. Então eu agradeço muito pela vida de vocês. Que Deus possa te recompensar 10 vezes mais, 1000 vezes mais, na completude da palavra dele. Então que ele possa te recompensar da melhor forma que ele pode te recompensar. Porque eu sei que vai ser completo, eu sei que vai ser superior ao que nós imaginamos. Então glorificar o nome do Senhor todo o tempo. Obrigada pela presença de vocês. Pode vir o que vier, podes também contar comigo. Quem irá sentar à mesa, enquanto de glória eu não te honrar. Deus vai abrir portas. Deus glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Cura para aqueles que precisam de cura, em nome de Jesus. E libertação para aqueles que precisam ser libertos, em nome de Jesus. E renovação da mente para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijo no coração. Até mais tarde.